Atos 2, 42. Eu vou aproveitar também para que a gente leia João 17. Que é o hino que nós acabamos de cantar. A propósito, leiamos primeiro João 17 e depois Atos 2, 42. Aleluia. Escute a escritura. João 17 é a oração sacerdotal. É Jesus orando pela igreja. Aleluia. Versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me confiastes, ou que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Aleluia. E também estes reconheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Até o versículo 44. Amém? Vamos cantar mais uma vez o hino da unidade. Eu quero que você cante pensando na palavra que você ouviu e na letra do hino. Ponha seus sentimentos, aleluia, de adorador na presença de Deus com esta canção. Acompanhe na tela e cante e adore. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Glória a Deus.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Toma teu lugar e vai cantando e adorando e louvando ao Senhor. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Você volte para cá. Vou ministrar sobre comunhão. Vou dar sequência à mensagem que Deus mandou eu pregar ontem de manhã na ceia. Aleluia. Comunhão. Esta é a grande temática da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. E esta também é a mensagem que define o perfil da igreja primitiva, que é um referencial para todos nós enquanto igreja. Aleluia. Começo com o pensamento de Philip Yancey, que disse: a igreja foi a primeira instituição da história a nivelar no mesmo patamar judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Aleluia. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, nós descobrimos que esta é a grande diferenciação que existe no mundo dos homens, judeus e gentios. Quem cria no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e quem seguia outros deuses, o caminho do politeísmo, homens e mulheres, que é a diferenciação dos gêneros desde que Deus criou. A Bíblia diz: Deus criou macho e fêmea, e escravos e livres. A grande diferenciação social que marcou a história da civilização e que infelizmente até hoje, apesar de toda a liberdade, de toda a liberalidade, de todo o progresso, ainda faz diferença no mundo que vivemos. E este pensador disse: a igreja foi a primeira instituição da história que pegou todas essas diferenças e colocou num só lugar, num só nível. Aleluia. Colocou todo mundo do mesmo tamanho. Glória a Deus. E a batuta deste grande feito é o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É isto que é a igreja. É o conjunto dos diferentes que foram lavados, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus e tomaram a decisão de fé de viverem segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia. E era assim que a igreja primitiva vivia. Ela nasceu nesta unção, na força desta palavra, desta mensagem, a mensagem da cruz. E na sua primeira geração, ela viveu literalmente esta realidade. É bom que se observe que isto não blinda a igreja primitiva de problemas, de divergências, de ideias diferentes, de visões diferentes, e assim sucessivamente. Porque às vezes a gente olha para as páginas do Novo Testamento, blinda a igreja primitiva como alguém que estava vivendo acima da média, não só desse mundo, mas também lá nas alturas. Ignora que ela passava ou passou pelos mesmos problemas que nós, enquanto igreja, passamos na atualidade.
porque também era formada a igreja primitiva de homens mortais, de homens passivos a erro, como eu e você. Então, o que eu estou mostrando é que a igreja primitiva, mesmo com as suas diferenças, seus problemas, suas adversidades, ela deu testemunho da sua unidade em Cristo Jesus. E é por isso que Atos diz que ela revolucionou o mundo do primeiro século. Aleluia. Atos mesmo diz, eles transtornaram o mundo. Isso significa, eles mudaram a ordem de ser das coisas no mundo. Eles fizeram uma revolução cultural, social, moral, espiritual, política. Onde a igreja primitiva pisou, ela fez a diferença. Fazer a diferença não pode ser um slogan deste tempo moderno. Não, fazer a diferença é o que Deus planejou para a igreja desde que a fundou historicamente no dia de Pentecostes, em Atos 2, e encheu ela do Espírito Santo para viver na terra como corpo de Cristo, coluna e apoio da verdade. E a maior marca desta igreja, o maior postulado desta igreja, chama-se comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vejam que o termo bíblico pega esses dois termos e junta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vírgula, seguindo, no partir do pão e nas orações. A base desta comunhão e desse relacionamento da igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos, a palavra, os ensinamentos de Jesus e a comunhão. Aleluia! A comunhão é a vivência harmônica e respeitadora que nós desenvolvemos nas relações interpessoais. Glória a Deus. É a capacidade de viver num grupo que, mesmo sendo diferentes, se respeitam e se amam, se toleram e se ajudam. É sobre isso que eu estou falando. Comunhão, a maior marca da igreja de Jesus. E neste texto de João 17 que eu li, quando Jesus está orando por nós, vejam que ele está orando pela igreja local, a igreja atual, a igreja primitiva, os seus discípulos, os seus apóstolos, mas ele orou pela igreja do amanhã, por aqueles que haviam de crer com a mensagem que os apóstolos iam pregar, que a igreja daquele momento ia estar pregando o evangelho. E ele disse: eu oro por estes e por todos aqueles que vão crer quando ouvirem a mensagem que eles pregarem ao longo das gerações. Então estava orando por eles, estava orando por mim e por você. E entre as coisas que ele orou, pedido do Pai a favor da igreja, aleluia, a fundamental é a comunhão. Ele pediu pela sua unidade, pela unidade da igreja. E uma unidade tão forte que ele comparou a unidade dele com o Pai. E vocês conhecem que é em João, no Evangelho, que Jesus diz: eu e o Pai somos quantos? Quantos? Um. Eu e o Pai somos um. E é esta unidade, é esta comunhão que ele usa como figura para pedir o que ele está pedindo, para exemplificar para o Pai o que ele está querendo. Ele está dizendo: Pai, eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Tu em mim, eu neles, e nós todos juntos e misturados, mostrando para o mundo que vale apenas crer no teu amor, no teu plano salvífico.
Jesus mostra que este testemunho de comunhão que a igreja desenvolve, aleluia, é a maior mensagem, a mensagem mais convincente para o mundo, de que Jesus foi enviado pelo Pai para salvar os pecadores. É o maior testemunho de que nós somos frutos do amor de Deus e que Jesus morreu por todos os homens. Isso é muito sério, igreja, porque quando nós fugimos desta realidade, nós estamos fazendo um desserviço para o cristianismo. Nós estamos despregando a nossa própria mensagem. Nós estamos nos colocando na posição de fariseus e de hipócritas, que pregam uma coisa e que vivem outra coisa. Portanto, a maior mensagem, o maior clamor da igreja para este tempo é o seu testemunho de comunhão, é o seu testemunho de unidade, é o seu testemunho de relacionamento amistoso. A comunhão é a forma mais profunda, contagiante e eficiente de revelar Cristo, o Salvador. Aleluia. Esse é a maior mensagem. Esta é a maior pregação. O meu testemunho e o teu testemunho de que nós somos o corpo de Cristo, que nós vivemos nesta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e esta comunhão se reflete nas nossas relações. Aleluia. Eu posso pregar a vida toda sobre a Trindade, sobre esta unidade, porque o princípio mais forte da doutrina da Trindade é a unidade. Aleluia. A doutrina da Trindade gira em torno da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas distintas que se apresentam como um. Eles são um em poder, eles são um em sabedoria, eles são um em essência. A essência de um é a do outro. Por isso, quando Jesus foi assunto ao céu, ele fez a promessa: eu vou mandar o outro Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo, e esse outro, ele estava dizendo, ele é igual a mim, é a mesma matéria, é a mesma personalidade, é a mesma graça, é o mesmo poder, é a mesma unção. Aleluia. Então a doutrina da unidade se firma, ou da Trindade se firma sobre a unidade da Trindade. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre. O que define, meus irmãos, a natureza, o valor e os efeitos dos nossos encontros, das nossas festas, dos nossos cultos, das nossas reuniões, enquanto igreja de Cristo, aleluia, o que define isto é o grau e a profundidade dos nossos relacionamentos, da nossa comunhão uns com os outros. Olha o que João escreve na sua carta universal: se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe o que está dizendo, obreiros? Que a nossa comunhão valida o Calvário, valida o sacrifício expiatório e salvador de Jesus. Aleluia. Então, esta nossa comunhão, pela qual Jesus orou, que devemos ter uns com os outros e todos com Ele e com o Pai, aleluia, através do Espírito Santo, que vive e conduz a igreja. Esta comunhão é aferida no dia a dia
pelos relacionamentos da igreja, pelo nível de comunhão que nós vivemos, pelo respeito que temos uns para com os outros. A Bíblia está farta de aconselhamentos como: orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo, levai as cargas uns dos outros. E são N os textos e frases e expressões que dizem para nós que precisamos viver em comunhão, que precisamos dar testemunho de um relacionamento cristão, sadio. Aleluia! Num relacionamento, uma convivência que reflete o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Glória a Deus. Na sua carta universal, João, o apóstolo do amor, ele prova por A mais B que a minha comunhão com Deus é provada pela minha comunhão com meu irmão. Com meu irmão. Glória a Deus. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e estou aborrecido com meu irmão, sou mentiroso e a verdade não está em mim. Eu só posso provar que eu tenho comunhão com Deus se eu tenho comunhão com meu semelhante. Eu não posso dizer, eu sou um crente que tem comunhão com Deus, se eu vivo de mal com meu parente, se eu vivo de mal com meu vizinho, se eu vivo de mal com meu colega de trabalho. Por isso o testemunho dos nossos relacionamentos é a maior mensagem que nós podemos pregar. Talvez você não saiba pregar como o pastor Fábio dos Anjos, mas se você der testemunho no seu trabalho, vidas vão ser convencidas que você é um salvo, que vale a pena servir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos para Deus e o modo como nós vivemos neste mundo, como nos relacionamos, deve priorizar o propósito da nossa existência. Por que eu existo? Por que você existe? Vou lhe dar duas razões fundamentais. Primeiro, para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Por isso nos criou sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Você não veio do macaco, vai ficar dando pulo para lá para cá e sendo gaiato e palhaço. Não, você foi criado pela mão poderosa do Deus Supremo. Então revele este Deus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Você foi criado por Deus, então glorifique a Deus com a sua vida. Esse é um princípio fundamental da nossa existência, a glória de Deus. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que me perguntar: glorifica a Deus? Exalta a Deus? Alegra a Deus? O escritor aos Hebreus já diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que lhe buscam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a glória de Deus é o primeiro grande propósito. E o segundo é a comunhão com o meu semelhante. Aleluia. Porque esta minha relação com Deus, esta minha vivência que o glorifica, vai sempre refletir na relação com o meu semelhante. E isso transcende a minha fé, a minha religiosidade. É o meu semelhante. A Bíblia não diz: seja amoroso só com teu irmão de igreja.
de fé, não, é com teu semelhante, são com todos os seres humanos. E a Bíblia, isso é tão forte que a Bíblia diz, a Bíblia define o cumprimento da lei dessas duas maneiras: amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo. Então esta é a base, aleluia, glória a Deus, essa é a prioridade do propósito da nossa existência. Tudo que fazemos para Deus e a nossa maneira de viver deve glorificar ao Senhor, aleluia, e fortalecer comunhão com meu semelhante. E a Bíblia diz para a igreja especificamente, Paulo escrevendo, diz: se depender de vós, está falando para a igreja, se depender de mim, de você, de cada um de nós, devemos ter paz com todos os homens, com todos os homens. Se depender de ti, meu irmão, não vai ter barraco, não vai ter briga, não vai ter confusão, não vai ter justiça. Se depender de mim, de você, aleluia, nós vamos estar sempre dispostos a perdoar. E o que é mais forte nisso, nesta doutrina, é que Jesus ensinou que quem tem que pedir perdão é aquele que tem razão. Mas pastor, sou eu o ofendido? Sou eu prejudicado? A razão é toda minha, eu posso tirar as provas dos 9, provar por A mais B, que eu estou certo. Mas quando você pede perdão, você coroa seu pensamento de que você, aleluia, é um altruísta, é uma pessoa que vive acima da média, porque você está dando testemunho do seu Cristo, que foi vituperado, que foi cuspido, que foi esbofeteado, que foi morto injustamente, que não teve nem processo. Mas lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esta é a posição de uma igreja madura, que ama Jesus e que vive a vida cristã na sua essência. Comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aleluia, glória a Deus. E no partir do pão, e nas orações. Aí é uma cadeia de coisas boas que começam a fluir. Glória a Deus. Assim como um abismo chama outro abismo, uma virtude acrescenta outra. Glória a Deus. Então, faça isto e o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. Nenhuma espiritualidade cristã se legitima quando ela quebra a comunhão ou quando ela se isola. Aleluia. E um dia eu preguei, não sei como, não me lembro qual era a mensagem, mas lembrei, eu creio que era esse assunto, e eu dei um exemplo, que só tinha duas coisas que você não podia fazer sozinho. Primeiro, era casar. Segundo, aleluia, era ser crente. Não dá para ser crente sozinho. Não tem como fazer. Assim como não dá para casar sozinho, ninguém casa consigo mesmo. Não é verdade? Aleluia. Também ser crente não dá para ser sozinho. Se você acha que pode ser crente sozinho, isolado do mundo, alienado de tudo, você está redondamente enganado, porque não tem base bíblica para isso. Aleluia. Porque ser crente é ser cristão, é ser seguidor de Jesus, é imitar Jesus. E ser isso é desenvolver, é cultivar relacionamentos, é buscar amizades, é quebrar toda barreira, é criar pontes e relacionamentos. Aleluia! A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Aleluia, e ela precisa, glória a Deus, cumprir sua missão aqui no mundo, e para isso, ela precisa ter relacionamentos. Glória a Deus. Então,
nenhuma espiritualidade é legítima sem comunhão. E digo mais, nenhum ministério é autêntico e confirmado quando quebra princípios de autoridade e ressurge como fruto de divisão, de dissensão, de partidarismo e de individualismo. Esta é uma prática deste tempo moderno, de gente se isolar da igreja e formar a sua igreja, o seu próprio ministério. E na maioria das vezes, sai de onde estava e deixa a porta fechada. Não é verdade? Aleluia. Nenhuma espiritualidade é legítima quando quebra a comunhão. E nenhum ministério é confirmado, autenticado por Deus, quando ele surge sem bênção, sem autoridade sacerdotal, sem cobertura ministerial. Aleluia! Quem está entendendo isso e pode dar glória a Deus? Vamos cantar mais uma vez a comunhão? Mais uma vez para animar mais. Mas cante pensando na mensagem. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. No amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Que mensagem esta canção! Que nós possamos cantá-la, e mais do que isso, nós possamos vivê-la, praticá-la, trazê-la para o nosso cotidiano, começando dentro da nossa casa, na relação familiar, na comunhão do marido e da esposa, dos pais e dos filhos, na comunhão dos irmãos e dos demais familiares. Aleluia! Que esta unção de unidade, de comunhão, esteja entranhado na nossa família. Você que está ligado conosco pelas redes sociais e pela televisão, se alguma coisa diferente está acontecendo na tua vida, na tua casa, eu venho profetizar para ti agora, na autoridade da palavra. Deus quer quebrar toda maldição, repreender todo espírito de confusão da tua família e trazer uma unção de unidade, de comunhão e de paz. Aleluia! Glória a Deus! Igreja, precisamos viver esta comunhão com o nosso Pai, com o nosso Cristo. Esta comunhão que se revela, que se evidencia no dia a dia da nossa vida. Lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, lá na congregação, no templo, lá no órgão onde a gente participa.
Aleluia. Já viram que tem cristão que no coletivo está o povo reunido, ele é uma bênção, mas reúne o departamento, ele mostra as unhas. Não é verdade? Esta comunhão, ela se revela de fé em fé, em todos os aspectos de nossa vida, em todos os ambientes da nossa vida. É impossível termos comunhão com o céu, ignorando os relacionamentos amistosos da terra. Aleluia! A prova que conhecemos a Deus é quando respeitamos e amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Aleluia! O Atman, um pensador famoso da teologia, ele escreveu num dos seus livros, foi defender uma teoria que, em suma, eu posso defini-la de 3 modos. Escute, ele disse: no essencial, temos que buscar e persistir na unidade, naquilo que é essencial, naquilo que é importante, prioritário, naquilo que não se abre mão. Precisamos buscar unidade. No secundário, precisamos administrar diversidade, respeitar as diferenças, entender que meu irmão é diferente de mim, mas sua diferença pode ser um complemento na minha vida, porque eu não sou perfeito. Eu também tenho falhas, assim como eu as vejo nele. Mas se nós desenvolvermos uma relação, aleluia, nós vamos unir, nós vamos encaixar, nós vamos suprir-nos uns aos outros, aleluia. Então, no secundário, trabalha, respeita a diversidade. E no amor, ou no geral, cultiva o amor, que é a virtude maior. Por quê? Porque a virtude do amor, ela cobre as diferenças, ela perdoa a multidão de pecados. Glória a Deus. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus. Não tem ninguém aqui, ninguém, a começar de mim, que está aqui cultuando e adorando, que foi fruto de outra coisa a não ser o amor e a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Ele é bom. Como diz aquele hino famoso, o Salmo 136, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É por isso que estamos aqui, glória a Deus, porque Ele nos entende, porque Ele nos perdoa, porque Ele nos levanta do pó, porque Ele nos tira do lixo, porque Ele nos compreende, porque Ele nos dá sempre uma oportunidade. Ele está sempre nos animando, nos fortalecendo. Ele está sempre usando alguém para nos alertar, para nos advertir, porque Ele nos ama. Aleluia! Meus irmãos, esta comunhão só é possível por causa do amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha este amor de Deus, o ágape divino, na vida da igreja, na relação da igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia definir o mundo odierno, o mundo lá fora, com 3 palavras. É muito forte, mas é real. Primeiro, desumanidade. Segundo, insensibilidade. Terceiro, indiferença. São 3 coisas que definem o perfil do mundo que vivemos. Basta você fazer uma investigação profunda do que está acontecendo no mundo, e você vai ver que esta é a característica do mundo odierno, do sistema do mundo. E quando eu falo disso, estou falando de um sistema que rege o mundo e que envolve as pessoas. E Paulo, em Romanos 12, fala desse sistema.
que seria a característica do tempo do fim, com a proposta de estabelecer uma nova ordem mundial e descaracterizar a igreja de Cristo, o reino de Deus na terra. Porque, meus irmãos, porque a Bíblia adverte isso, porque isso é real, porque o sistema, o mundo jaz no maligno e caminha para um desfecho negativo, e a única força que freia esse sistema maligno chama-se o corpo de Cristo na terra, a igreja de Jesus. Aleluia! E estas palavras, desumanidade, insensibilidade, indiferença, isto tudo, esta é uma síndrome, é a síndrome da desconstrução do afeto, do amor, da solidariedade. E quando a gente avalia isso tudo, a gente tem que admitir que a maior necessidade do mundo odierno chama-se comunhão, amor, Deus, porque Deus é amor. Então o mundo precisa ser alcançado, e aí cai como uma luva a nossa missão. O que estamos fazendo aqui como igreja? Nós fomos estabelecidos aqui como igreja para estabelecer o reino de Deus, aleluia, para trazer a solidariedade, para trazer o amor de Deus, aleluia, para que todos sejam alcançados com a bênção de Deus. A igreja é o ponto convergente de todo esse cenário mundial. Por isso, se a igreja falhar na sua vida de comunhão, o mundo estará desgraçado e perdido, e a nossa conta será muito alta na eternidade. Temos que cumprir a nossa missão. O papel missionário da igreja é levar Cristo às nações. Paulo disse: Cristo em vós, esperança da glória. A igreja de Cristo na terra é a única esperança para o mundo. Glória a Deus. Igreja, acorda, desperta, te levanta, põe a mão no arado, cumpre a tua missão, cultiva a tua comunhão espiritual, desenvolve o amor de Deus que está no teu coração e na tua vida. A igreja primitiva é nosso referencial como corpo de Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e os milagres iam acontecendo através dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, eram como uma família. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eles repartiam seus haveres, eles se apoiavam mutuamente, glória a Deus. E o versículo 46 diz: e todos os dias perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor ia salvando todo dia Jesus ia salvando, cada dia crescendo o número da igreja, porque o povo era influenciado e impactado pela vida de amor e de comunhão que esta igreja vivia. Capítulo 4 do mesmo livro, a palavra continua, versículo 32, olha o que diz, versículo 32, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, e com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Aleluia! E não havia necessitados entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos e distribuíam por cada um conforme a sua necessidade. Olha aí o testemunho da igreja primitiva: solidariedade, comunhão, parceria, amor de Deus derramado, glória a Deus, preocupação mútua um para com os outros. Como a Bíblia diz, choravam com os que choravam, alegravam com os que se alegravam. Aleluia! E jamais permitiam que esta síndrome de desafeto penetrasse no meio deles e maculasse a sua relação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. E eu vou fechar com mais 5 minutos, para a gente respeitar o tempo. Glória a Deus. Quero finalizar, voltando ao que eu preguei ontem. Referência à ceia. Porque Paulo exorta a igreja de Corinto, no capítulo 11 especialmente, em uma abordagem teológica, doutrinária e ortodoxa, sobre a comunhão, sobre este tema tão sério e tão importante. E naquele texto de capítulo 11, que a gente usa muito na ceia, e às vezes dá até uma interpretação diferente do que é real. Quando a gente estuda este texto, olhando o seu contexto geral, o seu contexto histórico, tradicional, escriturístico, do livro de Atos, ou do livro de Coríntios em si, as cartas de Paulo aos Coríntios. Lembre-se que é uma carta endereçada para uma igreja que estava na cidade de Corinto. Então, quando a gente dá uma olhada profunda, uma abordagem mais rigorosa do texto, diante de todo o seu contexto, nós vamos aprender uma coisa: que a mensagem que Paulo está falando, que a exortação que ele está dando, que aquilo que ele diz, que ele não aprova e não elogia a igreja, ele está falando apenas de uma coisa. Ele está falando do propósito que aquele ato de ceia representa. E o que é, pastor? É a comunhão. A comunhão que deve prevalecer entre o corpo de Cristo e o próprio Cristo. Entre o corpo e a cabeça, que é Cristo. Aleluia. E a comunhão que deve persistir entre os que cercam a mesa. Porque mesa é símbolo de comunhão. A maior mensagem da mesa se chama comunhão. Até o mundo lá fora nos ensina isso. Quando os governos e as nações, quando os líderes do mundo querem chegar a entendimento, o que eles fazem? Eles sentam à mesa. E acontecem as rodadas, aleluia, dos chefes de estados. Mesa é símbolo de comunhão. E eu paro aqui para orientar. Mesa não é lugar de falar mal de ninguém. Mesa não é lugar de lavar roupa suja, principalmente na família. Mesa não é lugar de sentar de qualquer maneira. Tem gente que vai para a mesa só de short. Mesa é símbolo de comunhão. Mesa é símbolo de comunhão. E quando a Bíblia fala da ceia, está dizendo que nós estamos chegando para cercar a mesa do Senhor.
E que é diferente da mesa dos demônios, porque na mesa dos demônios há uma comunhão entre os demônios, mas para traçar o mal, para projetar o mal, a impiedade. Na mesa do Senhor é para projetar salvação, crescimento, cura divina, relacionamento amistoso. Paulo está falando ali naquele texto da comunhão que eu tenho que ter com Deus e que eu tenho que devotar aos meus irmãos. Aleluia. E é algo individual, particular. Aleluia. Como na ceia que Jesus estabeleceu, ou na última Páscoa que Jesus estabeleceu a ceia. Quando ele disse, um vai me trair. E eles começaram a olhar para dentro de si mesmo, cada um, e a perguntar, será que sou eu? Esta é a mesma mensagem de Paulo lá. A palavra de Jesus, que um vai trair, não queria acusar ninguém, queria levá-los a olhar para dentro de si mesmo, cada um tinha que olhar para dentro de si. Aquelas eram as despedidas, eram as últimas instruções. Não podia ficar nada sem ser tratado. Eles estavam prontos para curar, para expulsar demônios, para ensinar, para pregar, para ressuscitar mortos. Mas Jesus queria mais do que isso. Jesus não queria que eles estivessem prontos apenas para fazer. Jesus queria ter consciência de que eles estavam prontos para ser. Ser é uma coisa, fazer é outra. Tem muita gente que faz e não é. Jesus queria que eles olhassem para dentro de si e tivessem consciência de quem eles são nele, em Cristo Jesus. Eles tinham que ter consciência que seriam a extensão daquele ministério. E mais do que isso, da vida do próprio Cristo. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, que eu estou vivendo no mundo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E esta era a mensagem de Jesus: leva todos a olharem para dentro de si. Se lembram quando a mulher pecadora foi levada diante dele, em João 8? E os acusadores que trouxeram a mulher dizem, a lei manda que ela seja apedrejada. Ela tem que morrer apedrejada. E o Senhor, o que é que diz? Jesus foi prático. Se abaixou, eu creio que ele sentou no chão e começou a escrever na areia. Aleluia. E eles insistindo em Jesus escrevendo. E como eles perturbavam muito, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, pode começar a apedrejar. E continuou escrevendo. O que é que Jesus estava fazendo? Plantando uma semente na mente, no coração daqueles homens, para eles tirarem o olhar, o holofote, a lupa daquela mulher, e trouxesse para dentro de si. Olhem para vocês, façam uma leitura do vosso coração, da vossa mente, da vossa vida. Discernam por vocês mesmos como é que está a situação de vocês, para depois tomarem posição para terceiros. Acusar é fácil, julgar é fácil. Mas o Senhor quer que a gente tenha um olhar introspectivo, que a gente olhe para dentro de nós. E é esse o sentido de 1 Coríntios 11, quando a Bíblia examina cada um a si mesmo. Sexta-feira eu disse na casa amanhecer da ceia, porque lá tem uma diversidade de pessoas, né? Não é só da nossa igreja, tem de outras igrejas, tem pessoas não crentes,
E todo mundo vai lá para a ceia. Então disse: nenhuma autoridade na terra, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum pajé, ninguém tem autoridade para dizer quem ceia e quem não ceia. Porque ceia é questão de foro íntimo. Esse é o sentido do texto. Olhem para dentro de vocês. Só vocês podem dizer se podem ceiar, mas ninguém. Aleluia. Olhem para dentro de si e depois coma do pão e beba do cálice. Esta é a mensagem. O que é que Paulo está aferindo? Quando você olha o contexto histórico da igreja de Corinto, você vai descobrir que havia dissensão, divergência, desde o começo lá, divisão, preferência de líderes, discriminação, porque a ceia era feita, era parte da programação da chamada festa do ágape, a festa do amor. Era um jantar tradicional que eles faziam. Quando Jesus fez a última ceia, era um jantar. E então, isso nasceu na igreja, de a ceia fazer parte deste momento. Mas essas festas, a parte da ceia, tinha dois problemas que Paulo acusa lá em capítulo 11. Primeiro, tinha gente ficando com fome na festa, voltando para casa sem comer. Segundo, tinha gente bebendo demais e ficando meio grogue na festa. Então Paulo está chamando a atenção deles, que eles estão pegando a ceia e estão levando para um outro propósito. E ele está chamando a atenção deles de que a ceia tem um propósito. Primeiro, mostrar para o Calvário o amor revelado de Deus em Cristo Jesus. O pão é a sua carne e o vinho é o seu sangue, que foram expostos no Calvário por causa dos nossos pecados. E quando a gente olha para o Calvário, a gente tem consciência mais nítida de que nós somos pecadores, que nós não somos melhor do que ninguém, que nós só estamos nesta mesa porque o sangue do Cordeiro nos libertou. Aleluia. Então a mensagem é chamar a atenção para a comunhão com Deus e para a comunhão com os irmãos. Na igreja primitiva teve um comentarista que abordou um ponto que ninguém dá atenção, mas que é relevante. Ele disse que na igreja primitiva tinha até escravos. Tinha gente que não era livre, que tinha algum senhor na vida dele. Você lembra de Onésimo? Ele só chegava na ceia depois que ele servisse o seu senhor em casa, lavasse os pés dele e fosse liberado por ele. É possível que algum irmão chegasse do meio para o fim da festa. E é por isso que quando ele chegava, não tinha mais comida para ele. Então Paulo está chamando a atenção para a comunhão espiritual com Deus e a comunhão dos relacionamentos com nossos irmãos. Porque eu não posso dizer que eu amo Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que eu sou um homem, uma mulher de Deus, se eu não respeito o meu semelhante, se eu tenho inimigo na minha casa, se eu sou uma pessoa conflitante com todo mundo, se eu fico armando barraco para todo lado. A minha fé, a minha comunhão com Deus é mostrado pelo meu testemunho de vida. Fiquem de pé, porque a hora já foi. Depois vamos continuar esta palavra, porque Deus mandou falar sobre comunhão. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Deve ser prazeroso estarmos juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, confraterniza com teu irmão, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existe mais barreiras. Existem mais barreiras
em meu ser. Eu sou livre pra te amar, aleluia, pra te aceitar e para você é livre para fazer coisas boas, perdoa, coisas altruísticas, coisas que glorificam a Deus. Eu sou aleluia, com você, do amor do nosso Pai. Somos do amor. É o amor de Deus que nos revela, que nos coloca no mesmo tamanho, no mesmo patamar, com você, no mesmo amor nível. Do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aleluia! Vamos cantar o hino da harpa que fala de comunhão? Conhece algum aí, pastor Jorge? 175. Então vamos cantar de pé o hino da comunhão. Aleluia, pastor Jorge. Pegue aí o aleluia harpa. Vamos cantar junto com ele, com a banda. Glória a Deus. Aleluia. E enquanto nós vamos cantar e vamos nos confraternizar, nós vamos ofertar. Aleluia. A oferta na igreja é ingrediente desta comunhão. Aleluia. Quando você é crente infiel no seu dízimo, na sua oferta, você não está dando testemunho da sua comunhão, você está sendo um crente egoísta. Sabia disso? É real. Quando eu sou infiel no meu dízimo, na minha oferta, eu estou dando testemunho, não só de infidelidade, mas de egoísmo. Sabe por quê? É o dízimo, é o nosso dízimo e a nossa oferta que constrói, que manda missionário, que ajuda com cesta de alimento, que compra remédio para o irmão que não pode ver a receita. E a igreja faz isso dia a dia. É o dia a dia. Aleluia. Então, quando eu sou infiel no meu dízimo, na minha oferta, eu não estou reconhecendo que a minha fonte é o Senhor. Eu quero só para mim o que Deus está me dando. E a igreja primitiva diz que eles repartiam, eles compartilhavam. Ele não só batiam no ombro e dizia: Deus te abençoe, vou orar por ti. Mas ele metiu também a mão no bolso e repartiam com o irmão.